Cara, hoje eu estou aqui com o Vitor Mesquita. Muito bom, cara, estar aqui contigo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a existência de Deus. Deus existe de fato e quem criou Deus foi Deus realmente que criou todas as coisas, tudo existe por conta dele. Vamos lá, irmão, vamos conversar sobre isso. Começa se apresentando aí para a turma e já abordando esse tema bacana aí que vai dar muito pano para manga. Yeah. Perfeito. Agradeço primeiro ao convite, reverendo André, também para todo mundo que está ouvindo, escutando a gente aqui nesse novo formato, né, de podcast. Meu nome é Vitor Mesquita, eu sou advogado, trabalho na área, também gosto muito da temática da apologética cristã, faço atualmente uma pós-graduação nessa área de ciências da religião e teologia e sou aqui professor do nosso seminário, o CETEC, já há algum tempo na temática da apologética cristã e recentemente agora estou abrindo um novo curso online nessa abordagem aí, dessa defesa da fé, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então agradeço bastante, vai ser certamente uma experiência muito bacana. Que massa, cara, que massa, muito bom. Desde que eu conheço o Vitor, ele sempre foi apaixonado por essa temática, né? Eu lembro de um congresso que vocês fizeram um tempo atrás. Inclusive tinha, eu acho que esse tema, né? Deus existe. O nome do congresso era Deus, uma ilusão? Era uma Deus, pergunta. Isso. E essa eu acho que é uma pergunta que ainda precisa ser respondida hoje, né? As pessoas ainda se perguntam diante, inclusive, até do cenário que a gente vive, porque eu vejo que nós temos muitos cristãos e pouco cristianismo. Isso, inclusive, é outra temática que a gente vai abordar, né, em breve aqui. Mas por que pouco cristianismo? Porque parece que não se vive muito, então não se consegue ver o Deus que se prega nas pessoas, naquilo que se vive. E a explicação para tudo isso, então, existe muita dúvida das pessoas com relação a isso, né? As pessoas se perguntam muito se Deus existe, por que o homem sofre? Se Deus existe, como é que ele permite tragédias como a gente viveu aqui em Recife, agora recentemente, com essas águas todas e barreiras caindo, pessoas morrendo? Se Deus existe, como é que ele é bom e há tanta maldade no mundo? Responde para a gente, irmão. Deus existe mesmo? E se ele existe, como é que isso tudo pode acontecer? Já que você está se especializando no assunto aí, fala para a gente. Muito bem. Na verdade, a pergunta sobre Deus existir ou não, ela traz muito mais elementos do que propriamente apenas a questão do problema do mal no mundo. Tem também a questão do avanço da ciência. Se a ciência está afastando a necessidade de Deus, colocando ele cada vez com menos necessidade diante das novas evidências que vão se apresentando. Tem a questão, obviamente, do problema do mal no mundo. Tem a questão de se Deus ele não é apenas um conceito que o homem cria para justificar para si mesmo a sua inutilidade diante de um universo tão vasto, né? Ou a sua pequena expressão, como dizia Carl Sagan, nós somos apenas um pálido ponto azul no meio do universo. Então, talvez o homem, para não reconhecer-se tão pequeno, ele cria essa noção de que há um ente superior. Então, a apologética, que significa defesa, né? A defesa da fé, vem de uma palavrinha grega, apologia, ela vai justamente trabalhar essas e outras perguntas como uma ferramenta da teologia cristã para apresentar respostas racionais para cada uma dessas questões envolvendo a cosmovisão cristã. Então, não apenas, como eu mencionei, o problema do mal no mundo, mas tantos outros que se levantam e, como você disse, às vezes nós, enquanto cristãos, nós temos essas dúvidas em nosso coração, em nossa mente, ou escondemos elas, ou temos medo delas, e por vezes não queremos abordar, mas apenas tangenciar. Então outras pessoas quando vêm para a gente perguntar, olha, mas e a evolução? Eu posso acreditar na evolução? E o Big Bang? O Big Bang ele não explica a origem do universo, então se ele explica, para que é que eu preciso dessa noção de Deus?
Muitas vezes as pessoas vêm com essas perguntas para a gente e nós, por desconhecimento, falta de interesse, inércia, não temos o que responder, como se não houvesse boas respostas para essas perguntas. A apologética cristã, ela se desenvolveu muito nos últimos 2000 anos da história, né? Na história completa do cristianismo. Ela está lá desde o incipiente, na atitude dos apóstolos. O apóstolo Paulo era um excelente apologeta. Logo depois nós tivemos Santo Agostinho no século IV, os apologistas do século II, Justino Marte e por aí vai. E temos uma tradição, né, de grandes defensores da fé cristã, pensadores, filósofos, cientistas, matemáticos. Você estava mencionando aqui antes do Blaise Pascal, né? Um grande pensador, filósofo, físico francês, que em sua obra Penseis, ele disse, ele raciocinava sobre essa questão da grandiosidade que é o ser humano e também seu estado de miserabilidade, porque muitas vezes a gente não sabe como responder essas grandes perguntas sobre o nosso ser, né? O Pascal, por exemplo, ele fez uma proposta que se conheceu como a aposta de Pascal. Ele dizia assim, olha, se você estiver certo e Deus não existir, então nada existe quando você morrer, e quando você morrer, você sequer vai saber que estava certo. Mas se ele existir, na hora que você morrer, você vai ficar muito chateado de ter pensado que ele não morreu. Então ele faz essa aposta, essa brincadeira, para dizer que vale mais a pena, na dúvida, você acreditar do que não acreditar. Claro que tem suas limitações, essa famosa aposta de Pascal, mas é um insight bastante interessante para a gente pensar. E, como eu falei, a apologética é uma ferramenta da teologia cristã para apresentar quais são as respostas que o cristianismo dá a respeito das próprias verdades que ele assume sobre o mundo. Né? As respostas racionais, lógicas, filosóficas. Ele vai fazer uma defesa da cosmovisão cristã, que depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito de cosmovisão cristã. Eu gosto dessa expressão, né? A defesa da fé. Assim como a gente defende algumas outras teorias, né? E aí a própria teoria da evolução, da criação, e eu não duvido dessa coisa da evolução. Eu acho isso muito bacana, porque nós estamos em crescente evolução, constante evolução, inclusive. Se a gente olhar, né, para a história, a gente percebe isso, claro, né, do aspecto de que nós estamos evoluindo. A ciência evoluiu, o ser humano evoluiu, o conhecimento evoluiu, o próprio sistema evoluiu, entre aspas, porque há também uma involução no sentido de espécies que vão se desfazendo, coisas que vão sendo criadas e que vão automaticamente também, outras que vão deixando de existir, né? E talvez até em consequência de coisas que são criadas. Mas a gente tratar da questão, por exemplo, de que tudo está evoluindo, mas como isso tudo surgiu? Né? Surgiu de um boom, de uma grande explosão. Eu acho que foi numa matéria que eu li sobre isso, alguém dizendo assim, eu também acredito que tudo surgiu de uma grande explosão, mas quem riscou o pavio? Né? Quem riscou o pavio? Quem fez esse boom acontecer? E eu olho para o livro de Gênesis e a gente começa a ver naquela linguagem ali, de certa forma, Deus fazendo esse boom, né? Haja luz. E aí a gente imagina aquele boom. As coisas acontecendo assim pelo poder da palavra. E eu gosto de um livro também muito bacana, acho que você deve conhecer, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele vai tratar dessas questões. E é muito mais fácil a gente não acreditar, né? Claro, do que... aliás, é muito mais fácil a gente acreditar do que não acreditar. É necessário realmente muito mais fé para achar que tudo surgiu de um nada. Como é que tudo surge de um nada? Se você consegue produzir... vamos lá, vamos partir do princípio que a gente agora vai fazer um bolo. E aí, olha só esse bolo. E aí você entrega para alguém e diz, sabe como é que eu fiz? Do nada. Eu não tinha ingrediente nenhum, não tinha farinha, não tinha leite, não tinha ovos, não tinha margarina, e de repente eu coloquei uma bandeja vazia no forno, e quando eu abri o forno tinha um bolo. Alguém podia dizer assim, foi um milagre. Já pensou? Outro vai dizer, não, isso passou a existir. Então é muito mais difícil eu ter fé naquilo, acreditar que tudo surgiu do nada,
do que acreditar que alguém criou tudo isso. Mas se alguém criou tudo isso, quem criou esse alguém? Na verdade, é interessante sua colocação, porque existe uma expressão latina que diz assim, ex nihilo, nihil fit. Significa Uau. do nada, nada vem. Essa expressão ela vai justamente brincar com essa ideia de que o conceito de algo vir do nada é um conceito muito mais complexo do que a gente gostaria de entender, porque é um axioma, é algo que a gente não tem como provar, a gente não tem como falar sobre o nada efetivamente, a gente só sabe que ele é um conceito de, olha, nada em algum momento tem que ter existido, porque em algum momento não havia nada criado, seja por Deus ou por quem quer que seja. Uhum. Então, a partir desse conceito do nada, nada vem, a gente começa a trabalhar filosoficamente aí a ideia de se tudo que existe é matéria, energia e informação. E se eu digo que matéria, energia e informação veio ou da matéria, ou da energia, ou da informação, eu estou cometendo algo que se chama petição de princípio. Estou dizendo que aquilo que é criado deu origem a si mesmo. É como se naquele exemplo, o pai e o filho, nesse exemplo aqui, fosse ele é o pai dele, ao mesmo tempo é o filho dele, né? O que não se coaduna, por exemplo, com a questão da Trindade, né? Porque Deus não é Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas. Não é o mesmo debate. Aqui a gente está falando de ciência, a gente está falando especificamente de conceitos da matéria, de ordem material. Então, na ordem material, você tem matéria, energia e informação. Basicamente tudo que há no universo. Então, de onde surgiu... Aí alguém vai colocar assim, não, mas hoje, por exemplo, tem um físico chamado Lawrence Krauss. Ele escreveu um livro que eu acredito que está em português, que acho que em português deve ser algo parecido com Um Universo a Partir do Nada. É Universe Out of Nothing, o nome do livro dele em inglês. E eu acho que está traduzido. Nesse livro, esse grande físico, ele vai propor justamente que como a gente tem, em suma, a mesma quantidade de matéria e antimatéria no universo, ora, se eu tenho um valor positivo igual e um valor negativo igual, na soma dá zero. Então ele diz, olha, nós temos como ter um universo criado do nada, porque matéria e antimatéria dá zero. Oi, mas isso não responde à pergunta. Ele está dizendo que as coisas surgem do nada, porque ele acha que ali na singularidade, que é um ponto inicial em que todo o nosso universo estava condensado, ali antes do Big Bang, existe um negócio chamado singularidade. É um pontinho em que toda matéria, energia e informação estava ali, condensada. De alguma forma, uma instabilidade, nisso que ele vai chamar de nada, gerou essa não explosão, mas inflação do universo. A gente está acostumado a usar explosão porque parece que o Big Bang, né? Depois a gente fala melhor disso, mas na realidade é mais uma inflação cósmica, né? Daquele pontinho, a ciência vai dizer, olha, todas as coisas foram geradas dali. E o Lawrence Krauss vai propor que se matéria e antimatéria elas são de mesmo nível, mesmo valor, mesmo quantitativo, então alguma coisa desestabilizou o nada e o nada fez tudo. E ele vai sugerir que isso é possível porque na mecânica quântica nós temos certas reações, aliás, eu acho até errado dizer reações, são ações que não dependem de uma reação anterior, de uma ação anterior. Ou seja, flutuações quânticas espontâneas que surgem literalmente do nada quando você olha a partir da física clássica. Só que não existe uma matéria, um elemento quântico que surge do nada. Ele vem de uma flutuação quântica. Ora, se você tem um vácuo quântico que tem uma energia, isso é nada? Isso não é nada. Sim. Ele só está ressignificando o próprio nada. Essa é que é a grande parada aqui. Eles mudam o conceito de nada para dizer que dá para surgir do nada porque nós temos flutuações quânticas que não dependem de ação e reação, matéria e antimatéria é o mesmo quantitativo, portanto é possível um universo vir como um almoço grátis, que a gente não diz aquela expressão de que não existe almoço grátis, ele diz que o universo é a exceção dessa regra. Mas isso é um grande problema, porque ele está ressignificando a palavra nada. Nada é nada mesmo. Então, o grande desafio para alguém que é materialista é como é qualquer coisa pode surgir a partir do nada. O Leibniz, um grande filósofo físico, que criou junto, né, em paralelo, simultaneamente, o cálculo com o Newton, né, cada um no seu espaço, eles criaram juntos, e ainda tem essa discussão de quem criou, de fato, quem é o criador da questão do cálculo na física. Ele dizia assim, qual é a razão de existir algo ao invés de nada? Em tese, nada que deveria ser a regra. Mas se alguma coisa existe ao invés de nada, então de onde vem isso? Isso é uma questão filosófica muito profunda. Só que eu arrisco dizer que não apenas porque às vezes a gente pensa que o conceito de Deus ele serve só como foi mencionado para dar
riscar aquela pólvora. Uhum. Só que quando a gente estuda cosmologia, quando a gente vai para as evidências mais recentes, não é apenas que alguma coisa, ou no caso do que nós teístas cremos, alguém criou o universo inteiro, energia, matéria e informação, a partir do nada. É que nessa singularidade, quando o Big Bang ocorre, a inflação cósmica, o quantitativo das constantes físicas, os elementos, os valores desses elementos, eles tinham que estar numa precisão tão milimetricamente ajustada nesse início do universo, há 13,8 bilhões de anos atrás, de uma forma tão impressionantemente ajustada, que se qualquer coisa desses valores tivesse sido um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, o universo ele não teria gerado, por exemplo, vida baseada em carbono. Então, muito além de dizer que Deus seria o que riscou a pólvora, Deus também seria aquele que, em tese, seria a razão, porque é racional, Sim. de se colocar os quantitativos das constantes e os valores dessas constantes físicas Ou ali. seja, é o cara que fez o projeto, né? É, olha aí. Idealizou, fez o projeto lá, fez os cálculos, né? E disse, olha, cada coisa vai funcionar assim, dessa maneira. Né? Aí eu lendo uma matéria na revista super interessante, muito tempo atrás, eu acho que eu era... Quer dizer, não faz muito tempo, não era adolescente, então não faz muito tempo. Uns 45 anos atrás. Vamos falar disso. Aí, na matéria, falava sobre a ciência ter comprovado que o Mar Vermelho, de fato, se abriu naquele período ali em que o povo de Deus passou a pés enxutos, né? Aquela travessia ali com Moisés. E aí houve uma comprovação científica, se percebeu uma marca e tal, e pedaços de madeira, né, que foram das carruagens que passaram ali, de Faraó e tudo. Então, se descobriu ali que, de fato, aquilo possivelmente, ou na verdade, assim, comprovadamente aconteceu. A ciência estava dizendo, aconteceu realmente isso, e isso foi devido a um fenômeno natural. Olha lá, a revista dizia que foi um fenômeno natural que aconteceu e aí o mar se abriu. Houve tipo uma fenda, tipo um tsunami, digamos assim, que ali aconteceu e aí o povo conseguiu passar a pés enxutos. Mas o que eu acho mais interessante na matéria é porque o fenômeno natural, que eles diziam comprovadamente, né, científico, ter acontecido, eu não duvido que a ciência tenha comprovado isso, mas o fato é que aconteceu exatamente naquele momento que o povo precisava passar, não é? No momento em que Moisés toca o mar com o cajado, o mar se abre, o fenômeno natural acontece, o povo passa, e na hora que Faraó vem com seu exército perseguindo o povo, vai passar, o fenômeno se desfaz e mata todo mundo. O que é difícil de acreditar é que essa coincidência tão natural assim ter acontecido exatamente nesse momento e não aconteceu mais em nenhum outro momento, né? Isso é difícil de acreditar. Eu volto para a temática que eu estava falando. É mais difícil a gente acreditar que foi Deus, né? E é mais fácil acreditar que foi... Quer dizer, é mais fácil acreditar que foi alguém que provocou isso do que acreditar que foi algo do nada, assim, que aconteceu e o povo passou exatamente aquele tempo. A gente volta a se perguntar, e quem faz tudo isso acontecer? Como é que ele faz isso acontecer? Não é? Duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, que eu não esqueci a pergunta sobre quem criou Deus, sim, né? Sim. Porque, você disse que foi Deus que criou, aí certo. Aí você está respondendo a pergunta, não, você está fugindo da pergunta. Porque se Deus é o criador de tudo, então quem criou Deus? Eu não esqueci dessa pergunta, a gente vai falar sobre isso. Mas o segundo ponto a respeito dessa questão específica de se justificar ou explicar um milagre a partir de certas evidências científicas recentes, eu tenho muito problema com isso. Por quê? De fato, pode acontecer, Deus pode ter utilizado de um fenômeno natural que deixou marcas na história, e aí, com isso, a própria ciência, a paleontologia, a arqueologia
enfim, o que quer que seja, possa demonstrar que houve o dilúvio, que houve a abertura do Mar Vermelho. Mas qual é o meu problema com isso? Meu problema com isso é, toda vez que eu tento explicar com base na ciência um milagre, eu estou deslegitimando a pergunta principal. A pergunta principal não é como foi feito, é possível que milagres existam ou não? Bem, se algo, ou no caso alguém como Deus existe, então é natural que milagres possam acontecer. Ele tem um domínio sobre toda matéria, energia e informação pelo conceito clássico de Deus, né? Da deidade, do teísta. Ele é o máximo, né? Ele é o onipotente, o onibenevolente, o tudo. Ele então, pode usar, inclusive, os recursos naturais, ele tem domínio sobre isso, ele pode usar os recursos naturais para fazer o milagre que ele quer fazer. Exato. Mas aí qual vai ser o problema? Se uma pessoa ela tiver sempre essa necessidade de procurar um artifício, uma explicação científica, ele vai justificar, e ele vai se deparar com coisas que não são justificáveis. Sim. Então alguém vai chegar e vai dizer, eu expliquei por que o Mar Vermelho abriu naquele momento. Você só foi curado porque tomou o remédio. Mas o que tomou o remédio não foi curado. Exato. ou como é que você explica, por exemplo, então, Jesus transformando água em vinho? Aí já vai ter alguém, não, mas ele fez ele realocou as moléculas. Tá, então como é que você explica Jonas na boca de um grande peixe? Aí a pessoa... Veja, se a Bíblia dissesse... A grande verdade é que se a Bíblia dissesse que Jonas ele foi engolido por uma piabinha, você teria necessidade de acreditar se você acredita em Deus. Agora, se você não acredita em Deus, aí de fato você sempre vai precisar de uma justificativa científica. O grande ponto é que a gente tem essa ilusão de que a ciência ela é capaz de explicar absolutamente todos os fenômenos e que é só uma questão de tempo. Muita gente pensa, essa inclusive era a esperança do início do século XX, né? A esperança de que a ciência iria trazer a felicidade para o homem, que o homem estava cada vez mais feliz e que com o avanço da ciência ele ia precisar meio que ele ia poder, na realidade, deixar para lá certos artifícios como a religião, que seria uma coisa arcaica, ou essas questões de fé que não são baseadas na racionalidade, como diria Kant, por exemplo, Immanuel Kant, no seu pensamento mais iluminista, que ele entendia que a razão ela é autossuficiente. Então, veja que coisa. Inicia-se o século XX, o que é que a gente tem? As grandes guerras mundiais, que demonstraram, olha, não é o avanço científico por si só que vai trazer a felicidade para o homem. Então, essa questão meio que foi abandonada. Sim. Mas ainda tem gente hoje que acredita que a ciência consegue responder todas as perguntas e é só uma questão de tempo. Então, a gente diz que é Deus, eles chamam disso de argumento do Deus das lacunas. Então, tem várias lacunazinhas que quando a gente não sabe responder, a gente diz, é Deus. Mas quando a ciência responde, aí a lacuna vai ficando cada vez menor e menor. Mas muito pelo contrário. Na realidade, a ciência ela tem muita coisa que a ciência jamais vai conseguir responder. Por exemplo, a ciência ela não consegue de modo algum provar pelo próprio método científico verdades metafísicas. Por exemplo, existe outro ser que não eu? Existe uma outra mente que não eu? Sim. Eu suponho que existe. Né? É racional acreditar que se existe, eu sou um ser pensante, você é um ser pensante, mas a ciência, pelo método científico, ela não consegue identificar que existe um outro necessariamente ser pensante, um outro eu, mas não eu, né? Um outro ser, no caso. Verdades éticas, o que é bom e o que é mal. A ciência não pode objetivamente dizer, isto é bom e isto é mal. Verdades estéticas, o que é bonito e o que é feio. Engraçado, né? Você falou de bem e mal aí, é interessante, porque de onde surgiu esse conceito? Quem criou isso? Não é? Qual é a fonte última? A fonte, exatamente. Não é? Até da própria ética que a gente tem hoje. De onde surgiu isso? De onde veio? Né? Quando a gente olha para os escritos bíblicos, aí a gente vai ver Deus colocando os pontos nos is ali. E é engraçado porque até hoje parece que a gente segue isso que foi instituído por Deus ali no passado. E você que é da área jurídica aí vai possivelmente saber melhor do que eu que muito do que a gente tem hoje das leis e tudo são extraídos desses conceitos que foram criados lá atrás. E quem criou tudo isso? De onde surgiu isso? Qual foi a mente que colocou isso no papel e fez com que chegasse até hoje, até os dias de hoje, que nós continuássemos, né, seguindo esses conceitos do certo, do errado, do ético, do não ético, né? Isso. Mas, como eu estava falando, a questão a ciência ela vai propor espécies de respostas sobre esses pontos. Por exemplo, na questão da estética. Não,
tal parâmetro faz as pessoas perceberem que algo é mais belo do que outro, certo? Mas isso não explica o que é o belo e o que é o feio, o que é o bom e o que é o mal, não pelo método científico, são outras metodologias que nós usamos. O mais interessante é que a própria ciência ela é cheia de pressupostos nela mesma que não podem ser provados pelo método científico. Então a gente vê ali na teoria especial da relatividade de Einstein, qual é um dos fundamentos dessa teoria? É que em qualquer ponto A ou B, a velocidade da luz ela tem que ser constante. Isso não é explicado racionalmente pelo método científico. Isso é um pressuposto. A ciência pressupõe isso. Então a própria ciência tem certos parâmetros que precisa que ela acredite como uma crença naquilo, como uma um crença ato de fé. racional, um ato de fé, por assim dizer. E não É fé na ciência. aí a pessoa vai dizer, não, mas é porque aquilo se comprova com a prática. Mas a questão não é essa. A questão é que são pressupostos que são descobertos e que não são validados pelo próprio método científico. Verdades matemáticas, por exemplo, e lógica, pressupõem a matemática e a lógica, que são entidades abstratas, mas ela não Sim. pode provar. Só que essas coisas existem. Então, assim, quando a gente pensa que a ciência pode explicar todas as coisas, não só é equivocado, é até um erro primário. Tem muita coisa que a ciência... Não é que falta tempo para ela explicar, é que não está no escopo dela explicar essas questões. Cara, e o que leva, então, assim, uma pessoa a crer e a não crer, né? O que me leva a acreditar em algo e a não acreditar? Porque a gente vem dessa cultura, né? Isso, de certa forma, ou de alguma forma isso é imposto ou não, né? Por exemplo, se eu cresço num lar, numa família que vai alimentar esse pensamento, essa mentalidade, eu vou crescer com essa mentalidade, vou desenvolver isso, vou acreditar naquilo que foi praticamente pregado para mim desde a minha infância. Se eu cresço num lar que não acredita, que pensa diferente, que não valoriza esse tipo de coisa, que não valoriza a fé, por exemplo, então eu cresço desacreditado de Deus, de tudo isso. Mas é interessante porque existe dentro de nós sempre essa pergunta. É como se nós carecêssemos de uma resposta para preencher esse vazio existencial, digamos assim, que a gente tem. A gente precisa responder isso. A gente praticamente vive até uma angústia enquanto a gente não consegue responder isso, né? E essa coisa fica consumindo a gente o tempo inteiro. E enquanto a gente não responde, parece que a gente não é feliz. Não é feliz enquanto a gente não encontra essa resposta. Eu acho massa porque você possivelmente também tem exemplos de pessoas que já se depararam com isso. Quando elas se encontram com a verdade, quando elas encontram essa resposta, elas dizem, nossa, agora eu me sinto completo. Agora eu estou preenchido. Era tudo que faltava, né? Porque as respostas que eu tinha eram equivocadas. Eram possíveis respostas, mas que não respondiam de fato. Ou eu tentava justificar esse vazio, essa lacuna, essa pergunta, com essas possíveis respostas, mas que, no fundo, não respondem. Essa questão do predicamento humano, digamos assim, essa busca de sentido, de significado, né? De onde vem. Mas você mencionou muito bem a questão de, será que eu não sou cristão porque minha família é cristã? E do jeito que alguém... É uma questão cultural. Existe algo na filosofia que se chama falácia, né? O que é uma falácia? Falácia é quando você traz uma conclusão que não necessariamente decorreu dos seus argumentos. Você diz, isso aqui conclui-se, isso aqui, disso aqui, só que quando você analisa o argumento, a conclusão não segue-se do argumento, mas parece que segue, isso é uma falácia. Então existe algo chamado a falácia genética, que diz assim, alguém é cristão, provavelmente porque foi ensinado a ser cristão desde criança. Alguém é muçulmano porque foi ensinado assim. O fato de você identificar como uma crença surge em alguém não invalida ou valida aquela crença. A falácia está justamente aí. Ou seja, não importa o meio pelo qual você passou a crer naquilo, isso não significa que aquilo é mais válido ou menos válido. Você precisa identificar se aquela crença é racionalmente justificada. A gente tem na área da filosofia analítica, por exemplo, um grande filósofo chamado Alvin Plantinga, lá da Universidade de Notre Dame.
ele revolucionou a área da epistemologia dentro da filosofia. A epistemologia é aquela área da questão da epistêmica, da teoria do conhecimento, né? E ele revolucionou isso aí também com relação à validação da fé cristã, usando-se pressupostos epistemológicos. Aí começa a ficar complicada o nosso argumento, mas basicamente ele demonstrou a racionalidade da fé cristã a partir dos julgamentos epistemológicos disponíveis. Então ele pegou a metodologia epistemológica da filosofia analítica e foi analisando se a crença cristã ela é válida, ela se valida racionalmente a partir da epistemologia, se ela é uma crença justificada. Então veja como o caldo vai engrossando quando a gente vê que existem esses exemplos de pessoas que vão demonstrar, para além de se você teve um pai cristão, uma mãe cristã, não, ele vai demonstrando que, dentre outras coisas, a fé, não apenas a fé cristã, no caso dele, ele tem um livro, eu acho que é A Fé Cristã Avalizada. Mas enfim, o pessoal pode corrigir aí nos comentários o nome do livro dele, publicado recentemente por Vida Nova, mas é um livro bastante antigo. Então você vê que não é porque... Eu posso crer, posso ter passado a crer porque eu tive exemplo na minha casa, né? A questão anterior na Antiga Aliança, você tinha a criança que tinha o prepúcio retirado no 8º dia, né? No batismo ali judaico. Então, porque ele já tinha marca no corpo, sem nem pensar se ele podia ou não acreditar naquilo. Você falou algo interessante, a gente falou de milagre ali e tal, né? E veja só, de ciência, tem algo interessante também, que aí eu li também numa matéria, num artigo científico, recentemente, que essa coisa do 8º dia... Por que no 8º dia? Você sabe por quê? Não sei por quê. Não sabe por quê? No 8º dia, há algo que ocorre... Veja só, naquele tempo eles não tinham conhecimento disso. Isso é algo descoberto pela ciência recente. Acho que talvez século XX para cá, 19, 20 para cá. No 8º dia é o dia de maior coagulação no sangue do indivíduo. Naquele dia, exatamente, no 8º dia de vida, acontece o maior índice, digamos assim, estatística de coagulação no sangue. Então, há uma alta coagulação sanguínea. Veja só, eles não tinham anestesia, eles não tinham métodos para estancar o sangue, e a ordem de Deus era fazer o corte no 8º dia. Que interessante, né? Né? Deus cuidando ali nos detalhes. Mas, enfim, para concluir aí o raciocínio, não é porque alguém creu em decorrência da fé dos pais, Sim. dos exemplos mais velhos, que isso invalida ou valida a crença. Você tem que olhar a crença por si só. E voltando para não esquecer de responder Sim. a pergunta de quem criou Deus, né? Só que o que as pessoas não percebem ou não querem perceber muitas vezes é que se alguém ou algo criou Deus, então, na realidade, esse alguém ou algo é que é Deus. Sim. O ponto é que se está usando o conceito de Deus, o conceito de existir um ente que é imaterial, que tem volatilidade, que tem desejo, que tem vontade, que não tem energia, que não tem informação no sentido físico da matéria, para se justificar por que existe algo ao invés de nada. Então, quando você tira isso da jogada, porque alguém pode dizer assim, não, mas tudo bem, você diz que não tem como explicar, mas por que tem que ser Deus? Pode ser uma pedra que criou... Ora, mas a pedra é matéria? Não, mas é uma informação. Oh, mas a informação é criada... A gente tem uma necessidade, né, de materializar, de tornar algo visível, palpável ali. Isso. Né? O conceito de Deus por si só é um ente que não faz parte da matéria, que não faz parte da energia, que não faz parte das coisas criadas e que tem volatilidade. Por que tem que ter a volatilidade, que é a vontade de querer algo ou não querer algo? Porque se todas as condições estivessem presentes desde a eternidade, porque é muito interessante isso, as pessoas elas pensam que o tempo é uma coisa meramente abstrata, como eu falei aqui do nada. Mas o tempo ele não é abstrato, ele é uma constante, um vetor físico, uma constante não, mas um vetor físico, ele é a nossa quarta dimensão. O tempo, ele surge fisicamente no Big Bang. Então, quando aquela singularidade ela tem aquela expansão, né, aquela inflação cósmica, então nós vemos que o tempo também surge aí. É por isso que no livro, eu acho que é o grande projeto, acho que foi o grande projeto, aquele cientista muito famoso que escreveu O Universo numa Casca de Nós,
e que ele tinha aquela doença que deixava ele atrofiado. Eu esqueci agora, faltou o nome dele. Também não lembro. Pois eu vou pesquisar o nome dele agora. Então, por exemplo, quando a gente tem a questão de... Hawkins foi que trouxe o conceito. Mas eu vou voltar a ideia toda, entendeu? Para ele dar o corte. Porque essa ideia é muito importante para o que a gente vai conversar aqui. Quando as pessoas elas perguntam a respeito de quem criou Deus, elas não entendem, como eu já conversei aqui agora há pouco, que Deus é justamente a resposta que você está dando para essa pergunta. Alguma coisa é criada porque tem um ente fora da matéria, fora da energia, fora da informação que quis criar. E se alguém disser, não, mas pode ser uma outra coisa, então demonstre que é essa outra coisa. Afinal de contas, qualquer outra coisa que nós possamos pensar como energia, matéria ou informação, ela faz parte das coisas que foram criadas. Né? Então, Deus é a resposta que a gente está dando intelectual para explicar o porquê que um ente fora dessa realidade é capaz de criar essa realidade. E fora disso, você vai ter que ficar, como você já mencionou, reverendo André, a questão de é preciso ter mais fé para acreditar que tudo isso veio literalmente do nada, no nada ali metafísico, nada sem nenhuma razão, do que entender que existe esse ente ontológico, esse ser que é Deus, que passa a criar todas as coisas. Então, como eu mencionei um pouco tempo atrás, o tempo, por exemplo, ele não é uma coisa abstrata. O tempo, ele é uma constante não, ele é um vetor físico. Então, o próprio tempo, ele surge ali na inflação cósmica do Big Bang, ele é a nossa quarta dimensão. Então, o Hawking, ele no livro dele, O Grande Projeto, O Grande Design, traduzido aqui para o Brasil, ele diz assim, não faz sentido perguntar o que havia antes do Big Bang, porque ele diz que isso é a mesma coisa de perguntar, você estando no polo norte da Terra, perguntar assim, onde é o norte? Você já está no Polo Norte. Então não tem o norte do Polo Norte. Aí ele usa isso para justificar o porquê que não faz sentido perguntar o que havia antes do Big Bang. Só que isso não responde à pergunta. Tudo bem, para a gente falar de antes e depois, você precisa ter tempo. Não tem tempo. Só que então a gente está falando de um estado eterno de todas as coisas. Ora, se todas as coisas eternamente já estavam ali e não eram criadas porque não existiam, então por que o Big Bang ele não veio há 17 bilhões de anos atrás e não 13,8? Ou por que ele não aconteceu ontem? Por que ele aconteceu exatamente quando ele aconteceu? Aí alguém vai dizer, não, porque alguma coisa aconteceu. Veja, nada pode ter acontecido porque não tinha nada, nenhuma das coisas criadas. Lembrando que essa teoria é com base no conhecimento que a gente tem hoje. Isso, né? Exatamente. Porque tudo isso pode já ter vindo à existência muito antes, ou outras, né, galáxias que vão se descobrindo e que a gente vai descobrindo, até um dia desse, descobriram aí novas galáxias e tal, e que de repente já existiam. Né? E o porquê de tudo isso? Aí eu completaria assim, aí me permita a ousadia. A gente só vai saber disso quando encontrar com ele. De fato. Né? Quando encontrar com ele, e eu acho que muitas das respostas para a humanidade só serão possíveis nesse encontro. Inclusive, muitas dessas perguntas silenciam quando a gente tem esse encontro com ele. Que é possível hoje, aqui, agora, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Quando a gente tem esse encontro com ele, o nosso coração parece que é pacificado com relação a todas essas indagações, porque aquele vazio que eu falei lá, ele passa a ser preenchido e a gente começa a ter paz com relação a essas coisas e a gente começa a não mais tanto se preocupar com isso. É como um filho que confia no pai e sabe que ele está cuidando de tudo, e sabe que ele tem as respostas e que no momento certo as respostas vão vir. Né? Às vezes o pai não dá a resposta adequada, ou ele tem que adaptar a resposta para o filho, porque o filho não tem da maturidade para entender aquilo. E a gente sabe que quando chegar a maturidade, quando chegar o momento, a gente vai saber de tudo. Isso. A apologética, inclusive, ela não é uma ferramenta que procura responder a todas as perguntas. Muito pelo contrário. A apologética cristã, ela entende que existe o papel do mistério no mundo. Tem coisas que simplesmente não estão aqui para serem respondidas aqui. Mas ela vai apresentar várias respostas que já temos para questionamentos que fazemos e, por vezes, desconhecemos.
Então, ela é esse elemento que auxilia a teologia nessa busca pela verdade. O cristianismo, ele tem paixão pela verdade. Veja essa questão de termos essa sensação de por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que a coisa mais natural da vida é o quê? É a morte, não é isso? A coisa mais natural certeza, da vida, né? é a certeza da morte. Então, por que em milhares e milhares e milhares de anos de evolução a gente já não aceita a morte como uma simples condição natural? Não, a gente tem essa inquietude. Parece que a gente anseia por achar um pouco injusto a morte. A gente anseia pelo que é eterno. Tem que ter uma resposta para isso. Tem que ter uma razão. Por quê? Aí quando você vai para a Bíblia, você vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: Vaiomer Elohim, nasce Adão bet salameno kidimuteno. E disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, Deus imprime aquilo que a teologia vai chamar da imago Dei. A sua imagem está impressa no homem. E olha que resposta linda do porquê que nós temos esse anseio, essa vontade de querer transcender. Ora, isso não deveria ser natural, já que as coisas seriam apenas matéria. E também não é uma muleta existencial, porque, como eu falei, existem conceitos lógicos, filosóficos, para se explicar por que alguma coisa existe, ao invés de nada, a partir do conceito de Deus também. Então, assim, tem muita coisa que essa defesa da fé, que é uma ferramenta da teologia, ela não substitui a teologia, Sim. ela não substitui o encontro com o Espírito Santo. Ninguém consegue se converter através da apologética, ou seja lá qual for a outra matéria. Se você trabalha muito com justiça social e você trabalha sempre auxiliando os pobres, ajudando, atividade missionária na África, nas favelas, onde ninguém vai conhecer ao Espírito Santo e a Deus por conta do seu trabalho filantrópico, justiça social, não. Esses são meios que vão quebrando barreiras e construindo pontos entre as pessoas para que elas recebam o que realmente importa, a mensagem do Evangelho. Então, a apologética, na verdade, ela faz essa ponte com as pessoas. A boa apologética, ela não serve para a gente querer ganhar um debate, para uma mera erudição. Ela serve, antes de mais nada, para o fim principal de toda a teologia, que é conhecer mais a Deus e fazê-lo conhecido. Por fim, o bom trabalho da apologética é, como qualquer área da teologia, glorificar a Deus. Essa é a grande dinâmica da apologética, em suas mais variadas frentes. A gente tem a questão da resposta do porquê que existe o mal do mundo. Para dar essa resposta, a gente faz na teologia, na apologética, o que se chama de teodiceia. É uma resposta do porquê que existe o mal no mundo. E o mais interessante sobre isso é que Leibniz, que escreveu a primeira teodiceia, se minha memória não estiver me enganando, ele escreveu essa teodiceia primeira, justificando que a existência de Deus é comprovada justamente porque o mal existe. Olha só, como é diferente do conceito que a gente tem. E isso a gente trabalha, por exemplo, lá no nosso curso. Que massa, cara. Fala um pouquinho do teu curso aí, rapidamente, e a gente já ir finalizando aqui, mas faz aí um merchan. Perfeito. Na verdade, esse curso ele está agora num formato 100% online, com aulas ao vivo, a partir do dia 6 de setembro de 2022, toda terça-feira, de 7h15 da noite até 9h45 da noite, se eu não me engano. Essas aulas elas vão ser online, ao vivo, mas ficarão gravadas. Então, para quem não conseguir... Inclusive, a gente já tem até uma aluna que está trabalhando, está vivendo na Holanda e vai estar com a gente nesse curso. Ela não vai poder assistir simultaneamente, mas vai assistir as gravações. Você vai ter até um ano para assistir. Serão 11 encontros, valor super acessível de R$180 para esses 11 encontros, mais um material online complementar. Então, você vai ter artigos, vídeos, as nossas aulas. E a gente vai trabalhar o quê? Questão de criação e evolução, 4 pontos de vista que um cristão ele poderia ter a respeito desse assunto, início do universo, as evidências científicas mais recentes, o problema do mal no mundo, a questão do cristão e da prática da homossexualidade, a questão do cristão e da legalização do aborto, por exemplo. Então, várias temáticas, elas serão pensadas e abordadas em 11 encontros nesse curso. Para quem quiser se inscrever, vai até o dia 5 de setembro as inscrições, um dia antes, ou até as vagas que são limitadas encerrarem. E é só entrar lá no meu Instagram, Victor com C, T de Teixeira Mesquita. Victor T Mesquita, tá lá na bio do Instagram, é só clicar e fazer a inscrição. Massa, muito bom, muito bom. Galera, eu viajei aqui nessa temática, acho que você também aí, viajei no bom sentido, né? Viajei de ficar voando não, viu? E assim, eu quero ouvir Vitor
falando também sobre essas outras coisas aqui com a gente. Se você também quer, coloca aí nos comentários sobre o que você gostaria de ouvir o Vitor comentando aqui com a gente, conversando com a gente. Ele é nosso convidado, sempre vai estar aqui conosco, trazendo temas relevantes, mas sempre referentes a essa questão da apologética, a defesa da fé, e vai ser muito bom. Então, se você curtiu, se você gostou, aproveita, compartilha isso aí com a turma, manda para o maior número de pessoas que você puder aí, para que elas também aprendam sobre isso. Deus não existe, queridos. Deus é. Ele fez todas as coisas acontecerem. E se você quer aprender mais, vai lá e faz a tua matrícula no curso do Vitor. Vai ser muito bacana, você vai aprender muita coisa. Valeu, mano. Valeu, querido. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Obrigado, amém. Tchau, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Valeu.